Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer um pouquinho para vocês sobre os cuidados com os bebês assim que chegamos em casa, tá? A gente já falou sobre a questão dos cuidados em relação à questão das quedas, da prevenção de asfixia, e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre os cuidados gerais, né? Eu sei que muitas mamães, elas têm um pouquinho de dúvida em relação à questão, por exemplo, né, do coto, né? A higiene do coto umbilical, né, no umbiguinho, ela tem que ser feita somente com o álcool 70, tá? Até que aquele coto, ele fique completamente pretinho, tá? E ressecado. E quanto mais você colocar o álcool, né? Por isso que a orientação do cuidado com o coto, ela tem que ser a utilização do álcool 70 a cada troca de fralda, né? Então, quanto mais pretinho, quanto mais ressecadinho, mais rápido é esse processo realmente de cicatrização. Ah, mas Marielle, depois que o coto cai, ainda fica aquela coisinha rosadinha às vezes, um pouquinho amarelada, um pouquinho vermelhada. Mantém-se a orientação da utilização do álcool 70 no local a partir de toda essa trajetória do coto, inclusive da total cicatrização. Então, enquanto tiver vermelhinho, enquanto tiver amarelado, tem que manter a utilização do álcool 70, tá bom? Então, coto umbilical, álcool 70. Álcool 70 assim que chega em casa, álcool 70 a cada troca de fralda, álcool 70 depois do banho. Mas Marielle, no banho eu devo proteger, o que eu devo fazer? No banho, gente, é a higiene com sabão neutro, tá? Com água e sabão neutro, assim como todo o corpinho da criança. Depois do banho, você vai higienizar com álcool 70, tá? Não precisa secar necessariamente, porque você também não vai banhar, né, aquele cotozinho de álcool, você só vai umedecer e vai limpar mesmo aquela região, e conforme for utilizando, a tendência é realmente ficar pretinho, ressecar e cair. Após cair, você mantém a utilização do álcool dentro do umbiguinho para ter a completa cicatrização, ok? Então vamos lá. O banho, a questão do banho, ela também é primordial. O ideal é que a gente opte por dar o banho na criança sempre no mesmo horário, né? Um banho ao dia, sempre no mesmo horário, de preferência na partezinha do início da manhã até o horário do almoço, que é o local, né? É o horário geralmente em que tá um pouquinho mais quente, tá? Então a criança, ela vai ter uma tendência a não estar pegando, na verdade, corrente de ar frio, né? Porque no final da tarde a gente sabe que venta um pouco mais. Então, de 10 da manhã às 11h30 é normalmente o horário mais indicado para a gente estar dando o banhozinho na criança. Ah, mas Marielle, como é que eu faço? Posso dar o banho em qualquer local? Como que é? O importante, gente, é a gente manter um cuidado, na verdade, manter uma atenção em relação ao local onde a gente vai dar o banho, tá? Desde que essa criança, ela seja banhada no próprio ambiente, né? Seja secada nesse ambiente e seja colocada a roupa nesse ambiente. O que às vezes a gente vê muito, alguns casos, é da criança que ela é dado banho no local, aí enrola a criança na toalha, aí passa por um corredor que normalmente tem uma corrente de ar até chegar no quarto. Então tem que ter esse cuidado, tá? Se for para dar o banho na criança, né, principalmente nos primeiros meses de vida, no quarto, esse quarto ele tem que ser fechado as janelas, fechadas as portas, né? Eu tinha muito o ritmo, às vezes, quando meu filho nasceu, eu falava assim, alguém vai querer ver o banho? Que a gente dava banho dentro do quarto. Ó, a segunda chamada para o banho, porque depois eu não vou abrir a porta. Eu era até um pouco chatinha em relação a isso, mas é para prevenção realmente dessas correntes de ar, porque às vezes a criança ela toma um banho, né, quebrando a friagem, tá? É muito importante a gente estar falando também que não se deve dar banho quente nas crianças, tá? Nos bebês principalmente, é banho quebrando a friagem, tá? É um banho morno para frio, tá? Principalmente para prevenção de problemas respiratórios, que a Sociedade Brasileira de Pediatria já orientou e já indicou que o banho frio ele é o ideal para prevenir problemas respiratórios, rinites, né, bronquites
e outros tipos de alergia também. Então, o banho frio, ele é sempre o ideal. É óbvio que a gente não vai dar banho frio em bebês, então a gente orienta a utilização, né, a conduta do banho quebrando a friagem, que é o ideal, tá? Mas sempre impedindo esse bebê de tomar correntes de ar. Independente desse banho ter sido frio ou desse banho ter sido quebrando a friagem, é importante a gente ter o cuidado de impedir as correntes de ar. Então, fechar as janelas, fechar as portas, até que esse bebê ele esteja todo sequinho, com a roupa no local, a gente mantém as portas e janelas fechadas do ambiente onde a gente vai tomar banho, tá? Então, organização antes de dar o banho. Se eu vou dar o banho no banheiro, eu tenho que necessariamente ter o cuidado de secar esse bebê no banheiro, trocar a roupa e colocar a roupa desse bebê no banheiro. Lembrando sempre de estar secando e protegendo, principalmente nos primeiros meses de vida, as extremidades primeiro, tá? Então, secar sempre, né? E de preferência, primeiro a cabecinha, né? Proteger depois de secar os membros superiores e os membros inferiores, que são os braços, né? No caso, as mãozinhas e os pezinhos, tá? Outra atitude também que eu acho que é bem legal é da gente ter o cuidado de estar sempre separando tudo que a gente vai utilizar nesse cuidado, tá? Então, é importante a gente saber que a gente vai dar o banho e que a gente vai precisar da toalha. A gente, na verdade, quando vira mãe, a gente vira a espécie de um ser que precisa prever tudo. Então, a troca de fralda mesmo. Às vezes a gente vai trocar uma fralda e a criança já faz o cocôzinho naquele momento. Então, sempre buscar levar 2 a 3 fraldas no momento da troca de fralda, tá? Outra atitude bem legal é para a gente dar preferência, tá, à utilização de algodão e água para a higiene da criança, pelo menos quando estiver em casa, tá? O lenço umedecido, ele é uma alternativa? É. Só que muitas das vezes pode acontecer da criança ter alergia ao lenço umedecido, né? Ter uma sensibilidade maior na pele. Então, dentro de casa, o ideal é que a gente mantenha a utilização do algodão com a água e com sabão para fazer a higiene do bumbum, por exemplo, no momento das fezes, tá? Outra informação muito importante é a questão da higiene diferenciada de meninos e de meninas, né? Então, o menino, realmente a gente tem que estar sempre provocando puxar a pelezinha para a gente estar higienizando a cabecinha do pênis. Por mais que a criança ainda tenha aquela pelezinha, o ideal é a gente estar no banho, puxando um pouquinho só a pele, não precisa esgaçar, ainda não é o momento, né, de forçar nada, mas higienizar aquele iniciozinho ali da glande do pênis com água e sabão, para não ter acúmulo de resíduo, tá? No caso da menina, a gente tem que estar sempre tendo cuidado, gente, de higienizar de frente para trás, tá? Então, da região da vagina para o ânus, tá? Então, pega um novo, né, algodão com água, higieniza da frente para trás, tá? Não se deve limpar e higienizar as meninas de trás para frente, porque a gente acaba levando fezes para a região da vagina da criança e acaba provocando complicações, como por exemplo infecção urinária, né? A gente sabe que tem um número muito grande de bebês, meninas, sendo internadas para fazer, na verdade, tratamento, né, com antibiótico venoso por conta de infecção urinária nessa fase inicial da vida. Então, muitas das vezes é por conta dessa questão da higiene inadequada, tá? Ai, Marielle, mas fica muito acumulado, pomadinha, eu não sei o que lá, né? Então, eu sei que acontece. Então, a gente tem que ter o hábito, gente, de passar a pomada na parte externa dos grandes lábios do bebê, né? Na parte interna não tem necessidade de passar. O importante é você manter ali seco, tá? Com um algodãozinho ou com uma gaze, manter seco a cada troca de fralda. E a pomada, não tem necessidade de você estar passando pomada lá dentro. É só a pomadinha na região externa e principalmente na região de dobras e na região do ânus, tá? Pra gente evitar, na verdade, esse acúmulo de pomadas e essa necessidade de estar realmente fazendo essa fricção e acaba realmente machucando a criança.
optar também por pomadas que sejam de fácil remoção, né? E a gente sabe que tem algumas pomadas que já tem uma adesão à pele muito maior e acaba dificultando ainda mais esse processo, tá? Bom, pessoal, eu espero ter ajudado em relação à questão da higiene da criança, né, nesses primeiros momentos de vida. É importante a gente estar sempre tendo atenção à questão da troca de fralda, tá? Então, os bebês, às vezes, eles ficam um pouco mais irritadiços por conta de estar com uma fezes na fralda ou xixi, e a gente tem que ter o hábito de estar contando quantas fraldas de xixi e de fezes a gente troca ao dia da criança, para poder estar dando esse tipo de orientação durante as consultas de acompanhamento, para saber se está tendo função renal tudo direitinho, se a criança está urinando direitinho, né? A coloração das fezes da criança, normalmente aqui amamenta somente, né, até os 6 meses de vida, que é a orientação, né, somente mamar, né, o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, ela é uma coloração um pouco mais amarelada, tá? Amarelada com grumos, tá? Só que, eventualmente, quando a criança tem cólica ou algum desconforto abdominal, essas fezes elas podem ficar um pouco mais esverdeadas. Não é nada que possa gerar espanto ou desespero. Então, a coloração das fezes é de amareladinho variado com grumos, tá? E pode vir um pouco esverdeada nesses casos eventuais de cólica, tá bom? Espero ter esclarecido algumas coisinhas para vocês. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem, e-mail. Eu tô aqui para poder ajudar todos vocês, tá? Espero terem gostado do vídeo. Alguns cuidados iniciais da criança assim que chega em casa. Um beijo!